só, o primeiro exemplo é assim. Márcio emprestou R$ 2.580 reais para seu cunhado e combinou com ele que cobraria juros simples, tá? Por isso que teve que prestar para o cunhado, né? Porque hoje em dia quase nada, dificilmente você vai achar alguma coisa que faz a cobrança de juros em regime simples, tá? Tudo juros compostos, que é um tema da próxima aula nossa que a gente vai estudar, tá? Então, os juros que ele vai cobrar é de 7% ao ano. Se o cunhado for pagá-lo depois de 18 meses, qual o valor a ser pago? Então, olha só, uma coisa que é interessante a gente perceber é que a taxa de juros é de 7% ao ano e ele quer saber depois de 18 meses. Então, olha só, a taxa está em anos e o período que ele quer em meses. Certo? Isso a gente tem que tomar algum cuidado. Então, olha só. Eu vou primeiro decidir o que eu quero. Eu quero o montante. Concorda comigo? Então, o que eu quero é o montante. Né? Capital principal ou capital inicial, R$ 2.580 vezes 1. Da onde saiu esse 1, professor? Tem muita gente que tem muita dúvida com relação a esse 1. Esse 1 saiu do fato de eu ter colocado o C em evidência, então ele aparece daqui. C vezes 1, C. C vezes IN, C e N. Tá? É daqui que aparece esse 1. Tá bom? Não tem nada a ver com porcentagem, nada. Esse 1 ele sai justamente do fato de eu ter colocado C em evidência, somente isso. E aí, mais o I é a taxa de juros. 7% é 0,07. Tá? E 18 meses, essa taxa aqui está em ano, então eu tenho que colocar o período em ano também. Tá bom? Então, esses dois carinhas têm que estar em relação ao mesmo período. Certo? Se esse está em ano, esse tem que estar em ano. Ou se esse está em mês, esse tem que ser mês também. Bom? Mas olha, 18 meses representa 1 ano e meio. Então eu posso colocar aqui 1 ano e meio. Tá? E agora eu tenho que fazer essa conta. Então, como que eu faço essa conta? Eu tenho 2.580 vezes 1 mais 0,07 vezes 1,5. A gente pode fazer com o auxílio de uma calculadora para a gente não perder muito tempo, tá bom? Isso daqui vai ficar 0,105. Ou seja, eu tenho 2.580 vezes 1, mas isso fica 1,105. Certo? Então, qual vai ser o meu montante? Fazendo essa conta aqui, eu vou ter o seguinte: 2.580 vezes 1,105, isso vai me dar 2.850,90. Certo? Então, portanto, o valor que ele vai pagar é justamente esse: 2.850,90. Tá? Então, essa é a resposta do problema. Então, perceba que com a formulinha do juro simples, a gente não tem muito segredo para fazer conta. Basta que a gente efetue a conta com muito cuidado para não confundir, né? Quando a gente ainda tem um auxílio de uma calculadora, esse tipo de conta fica um pouco mais simples. Mas se a gente não tiver o auxílio de uma calculadora, o que eu acho muito difícil, pelo menos o celular a gente tem hoje em dia, né? A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer multiplicação, tá bom? Agora, o segundo exemplo é o seguinte: Amanda aplicou R$ 6.200
que terá rendimento mensal de 12% juros simples, tá? Então, aqui 12% ao mês e regime de juros simples. Ela pretende resgatar o dinheiro quando o montante for de R$ 10.500. Quantos anos ela terá que esperar? Então, da formulinha, o que eu tenho? Eu tenho o montante, 10.500. Eu tenho o capital inicial, 6.200. Eu tenho a taxa de juros e o período é o que ele está procurando, tá? Então, aqui nesse caso, eu teria que isolar o N, mas eu não preciso isolar o N aqui na formulinha. Eu posso trocar os valores que eu tenho aqui e isolar no final, tá? Então, olha só como que vai ficar. A gente tem o montante, colocando aqui na formulinha, é 10.500, igual ao capital inicial, que é de 6.200, vezes 1 mais a taxa de juros, que é de 12%, 12 dividido por 100 é 0,12, vezes o N. Então perceba que quem eu quero é o N. Aqui dá para a gente simplificar algumas coisas para ficar um pouco mais fácil para a gente, né? Ó, esse zero cancela com esse zero cancela com esse zero. Por que que eu posso cancelar? É o mesmo que eu dividir ambos os lados por 100, tá bom? Então, simplificando ambos os lados por 100, eu cancelo esse zero. Professor, mas eu posso fazer isso? Não só pode, como deve, para ficar mais simples, né? Então, eu tenho agora, ó, 105 dividido por 62. Porque o 62 está multiplicando, eu divido os dois lados por 62, ele passa dividindo. Isso é igual a 1 mais 0,12n. A gente não pode somar 1 mais 0,12n aqui, tá? Porque um depende do n e o outro não. Então, primeiro a gente faz essa divisão, que é de 105 dividido por 62. Isso vai dar aproximadamente 1,69. Tá bom? Vamos colocar aproximadamente aí 1,693, então deu 1,7, tá? Então, aproximadamente 1,7, já arredondando. Então, 1,7. 1 está somando, eu subtraio um dos dois lados, então ele passa para cá com o sinal trocado, né? Se era positivo, ele vira negativo. Isso é igual a 0,12n. 1,7 menos 1 dá 0,7. Então a gente tem 0,7 igual a 0,12n. Como eu quero achar o n, o 0,12 está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Então o que a gente vai ter aí no final das contas? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o n, né, ó, o n, então, é 0,7 dividido por 0,12. Ou seja, qual é o valor do n? 0,7 dividido por 0,12, isso dá pra gente 5,83, aproximadamente, tá? Claro. Porque aí é uma dízima periódica. Bom, então olha só. O meu período, ele tá aqui, ó, com relação à minha taxa de juros. Então, eu tenho o seguinte. A Amanda vai ter que esperar quanto? Ela vai ter que esperar 5,83 períodos. Certo? 5,83 períodos. Que corresponde aqui a mês, né? Então, aqui eu tenho quase 6 meses. Certo? Então, eu tenho 5 meses e 83 de um mês. Então, quanto que dá isso? 83 de um mês. Um mês tem 30 dias, né, aproximadamente. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter
5 meses, né, ó. Isso aqui equivale a 5 meses e 25 dias, aproximadamente, tá? Porque aqui deu 24,9 dias. Então, 5 meses e 25 dias. Professor, como que eu faço essa conta? Olha, para eu chegar aqui, eu pego o 30, que é a quantidade de dias que tem num mês, né? Um mês contábil, tá? Então a gente trabalha com 30 dias, certo? Porque senão não tem sentido, né? Um mês tem 28 dias, o outro tem 30 dias, o outro tem 31. Então a gente trabalha com 30 dias e multiplico por 0,83. Ou seja, eu tenho 5 meses mais 0,83 de outro mês, né? Então, quando eu faço a conta, eu chego em aproximadamente 25 dias. Como a resposta ali ele quer em ano, quantos anos ela terá que esperar? Então, portanto, quase meio ano. Tá? Quase meio ano. Mais 5 dias daria meio ano. Olha que nem nos melhores sonhos a gente vai ter uma aplicação com esse rendimento, né? Primeiro que nunca a gente vai achar uma aplicação que rende a juros simples, certo? O que para quem aplica é muito bom, né? É aquilo que eu estava falando, às vezes a gente fala que juros, cobrança de juros é injusta. É injusta quando a gente paga, a gente pensa isso, né? Mas os juros, ele pode ser muito benéfico para nós. Quando a gente aplica um dinheiro, né? E os juros simples, provavelmente a gente nunca vai usar. Então a gente vai usar muito os juros compostos, que é o próximo tema que a gente vai estudar, certo? E você vai ver que juros compostos, quando a gente aplica em algumas instituições, ele nos dá um rendimento até que bacaninha, beleza?